Oi, gente, mais um Edifique chegando. Eu sou a Adriana Polizel e é uma alegria muito grande estar aqui porque hoje a gente vai contar um pouco da história da Sueli. Você que acompanhou aí o testemunho do Paulinho, da Missão Sena, pois é, estamos aqui agora com a Sueli. Ela foi uma pessoa que viveu ali na região da Cracolândia por muitos anos e ela presenciou tudo aquilo. Ela, inclusive, foi garota de programa, usuária de drogas e hoje ela é uma mulher transformada, é uma bênção na Missão Sena. E que privilégio poder contar a história dela. Amém. Né? Ô, Sueli, obrigada, viu? Tô sabendo que é o seu primeiro podcast. Primeiro. Menina, que chique, né, gente? Olha que chique. privilégio. Aí eu falei assim, meu Deus, não pode ficar tão nervosa Não, não assim. fica nervosa, né, gente? É tranquilo, é um bate-papo. Inclusive, você foi viajar para a Alemanha também para contar o seu testemunho. Fui. Eu e o Paulinho. Olha só que a legal. A gente tá sempre junto, assim. Que bacana, porque é muito interessante, gente, porque a Missão Sena faz um trabalho e aqui é o resultado desse trabalho, né? Um dos resultados. Um dos resultados, tem muitos São vários, outros. Mas a Sueli é prova viva de que outros. Deus age e a Missão Sena também tem feito a sua parte. Sim. Né? Sueli, vamos lá. Então, eu quero saber tudo aí da sua história. Primeiro, como que você foi parar nas ruas, Sueli? Nas ruas. Eu tinha, acho que uns 13 anos, bem novinha, na escola, no bairro, na vila. Sou da Zona Leste, né, de São Paulo. E aí, eu acho que muito de influências, amizades, né? Eu sempre fui muito alegre, eu era uma criança muito espoleta, muito alegre, sabe? E cheia de energia. E assim, amizades eu sempre fico lembrando das minhas amizades de criança, não é? Então eu tinha a Lala era uma menina super tranquila, caseira, sabe? Eu amava muito ela, minha amiguinha de infância. E eu tinha a Mariazinha. Mariazinha era espoleta, bastante espoleta, e gostava de brincar, de bagunça. Aí eu gostava das duas, mas eu escolhi ficar do lado da Mariazinha porque eu também era muito, a gente se identificava muito. Aí a gente foi para os bailes da vida, começamos de pequenininha, os matinês. É mesmo, com 13 anos. Com 13 anos. Mas você morava com seus pais? Com meus pais. Como que era o seu contexto familiar? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu sou a primogênita. Tá. De 7, né? Eu sou a primeira de mais 6, com mais 6 irmãos. 7 irmãos. Morava todo mundo junto? A gente morava todo mundo junto, sim. Só que depois entrou um vilão lá em casa, o álcool. Aí depois que o álcool entrou lá em casa... Mas quem que bebia? Seu pai? Os dois. Os dois. Os dois começaram a beber. E eu também acho que não consegui muito. Meu pai sempre cuidou da gente, mesmo bebendo. Sempre trabalhou, sempre sustentou a gente, tudo, mas... Eu acho que eu acabei ficando um pouco solta, sabe? Nisso daí. E comecei para as ruas e... Começou então na balada, começou a tomar álcool então? Comecei a fumar cigarro escondido, a beber cerveja, essas coisas todas. E quando pensou que não, eu já estava viciada, né? E aí foi crescendo, o tempo passando, foi crescendo, só foi piorando. Porque depois veio a maconha, aí comecei a me envolver nas drogas, né? Nas outras drogas, nas ilícitas. E aí o tempo foi passando, meus pais não conseguiam me segurar, porque eu já estava com uns 15 anos. Aí parei de estudar e fui ficando nas baladas da vida. Até que eu saí da vila, saí do bairro, fui para a cidade. Tá, mas isso ainda morando com seus pais. Mas aí quando eu ia para a cidade, eu ficava muito tempo sem voltar para casa.
Você ia para o centro, você Pro disse? centro da Ah, cidade. entendi. Com 16 anos, assim, eu já ia para o centro da cidade. Que eu acho que essa droga mais constante na minha vida começou a partir dos 15, Tá. né? Aí 16, 17 anos eu já estava no centro da cidade. E você ia lá porque você sabia que lá você teria acesso fácil. Teria acesso fácil, teria mais liberdade, teria mais pessoas ali, talvez até conhecer outro tipo de droga, outras pessoas, outras baladas. E aí você ia para lá e ficava, dormia ali Dormia lá na rua. cidade, ficava lá. E os seus pais, na época não tinha celular, obviamente. Não tinha. E quanto tempo você ficava fora, assim? Muito tempo, ficava meses fora de casa. Meu Deus, e os seus ruas. pais não iam procurar, não iam buscar? Não, porque eles também estavam envolvidos na bebida, né? Então, tinha mais os outros meus irmãos para eles cuidarem também. Então, eu assim, eu fiquei muito rebelde, muito mesmo. Muito rebelde. Eles não conseguiam me segurar. Meu Deus. E o tempo ia passando, e eu lá. Não dava nem conta de que o tempo estava passando. Você não tinha nem essa noção de tempo, então? Não tinha noção de tempo. E como que você conseguia o dinheiro para as drogas? Eu roubava lá na cidade. Você passou a roubar, aí, então? Passei a roubar. Porque aí vem uma coisa vai puxando outra. Um pecado vai puxando o outro. Uma coisa errada vai puxando outra. E como eu estava envolvida com pessoas que também gostavam do que eu gostava e faziam o que eu fazia, então eu ia aprendendo, ia sendo convidava também, sabe? Aí era um grupo de marginais, né? Sim. Marginalidade. Entrou assim, é tão sorrateiro o jeito de entrar numa vida errada como aquela que eu vivi. É tão sorrateiro e ao mesmo tempo parecia que era prazeroso, mas não era, porque envolvida com drogas, bebida, maconha, cocaína, já estava tudo. Você chegou a usar todo tipo de droga? A maioria. A única coisa que eu não fiz foi injetar na veia. Mas naquele tempo não tinha o crack ainda, né? Tá. Então eram essas outras drogas. E tinha as bolinhas também, que eram uns comprimidos, que eles falam que são arrebites, que é para não dormir, né? Para não ter sono, para passar a noite ligada, assim. E aí a gente eu tomava, os amigos tomavam também. E a gente ficava 2, 3 dias virados sem dormir. E sem comer, sem dormir. Aí roubava, aí ficava nos programas. E como que foi essa fase, então, que você passou a fazer programas, Sueli? Com quantos anos, mais ou menos, começou isso? Dos 16 anos em diante. É mesmo? 16 anos, ou seja, uma menina, uma adolescente ainda. Era. Né? Parei da escola com 10 anos, eu estava na 5ª série. Não estudei mais. Porque eu comecei a cabular a aula, meu pai me tirava da escola, aí me colocava de volta, daí eu cabulava de novo, ele me tirava da escola, eu voltava. Eu sei que com 10 anos eu parei de estudar. E isso sempre com companhias, sempre com as sempre com as amiguinhas. Primeiro eram as amiguinhas da vila, dos bailinhos. Aí na cidade continuou outras companhias, né? Outras pessoas. E aí o tempo ia passando, né? Eu ia crescendo. Você ficou quantos anos na rua? 22. 22 anos, é uma vida. 22 anos na marginalidade, dos 15 aos 37 anos. Meu Foi. Deus. E essa parte, então, da prostituição. O que você sentia, Sueli? O que se passava na sua cabeça? Eu queria arrumar um dinheiro para poder usar a droga. E aí eu roubava ou eu ia me prostituir. Aí serviço eu não pensava. E eu comecei, quando eu era bem novinha, eu trabalhei em casa de família. Com 12 anos eu já fui trabalhar.
Dos 12, acho que até os 14 anos, meu pai me pôs na escola, que eu já tinha abandonado, eu tinha saído da escola, abandonado, né? Aí meu pai me pôs para trabalhar, na verdade. E eu trabalhei em casa de família, tudo. Mas eu já estava com a cabeça, Totalmente sabe? cega. Era. E aí o tempo ia passando e quando eu olhava assim para minha situação, eu pensava, não, eu vou ter que ficar assim porque eu não estudei mais, lá na minha casa não vai ter futuro para mim. Eu vou ter que ficar desse jeito que eu tô, nessa vida que eu tô, Você porque é aqui que eu vou ganhar. não conseguia enxergar uma luz no fim do túnel, então. Não conseguia, não tinha nenhum sonho, nenhuma expectativa de melhora, sabe? coisa. E eu nem queria, naquela época eu nem queria. Estava no auge da juventude, queria curtir, achava que aquilo estava muito bom, que era daquele jeito. Tinha que me defender na rua, porque a rua a gente tem que se defender. Nem sempre aparecia pessoas, aqueles amigos seriam todos legais e nem sempre todos eles iam com a minha cara, né? Então tinha muito isso também. Se uma menina olhasse para mim e não fosse com a minha cara, ela ia dar um jeito de brigar comigo, de me bater, sabe? De me provocar. Eu assim, ao contrário, não que eu era santinha, também não era, mas eu não era de provocar uma pessoa sem nenhum motivo. Eu sempre ficava na minha, brincava, conversava, eu era mais da paz. Só que na rua, você encontra todo tipo de pessoa, sabe? E as pessoas, é muito do mal. Quase todos que estão ali na rua estão revoltados também. Largaram tudo, se rebelaram. Então, eu não vou encontrar gente que vai querer paz comigo muitas vezes. Até tem umas coleguinhas que são mais tranquilinhas, tinha umas, né? Mas nem todos. Então, eu tinha que aprender a me defender. Eu não era de briga, não era de violência, mas quando vinham me bater, eu também tinha que bater. Então, era muita briga. Eu batia, eu apanhava, Meu Deus. sabe? Era Assim, por motivos... Não, nenhum motivo. Nenhum motivo, era só olhar na cara e falar, não vou com a Olhou cara. torto, pronto. Pronto, já era motivo para brigar. Que coisa. E chegou a ter rua é briga muito feia? Cruel. Chegou, sim. Eu levei um corte no meu pescoço aqui, que foi 1 milímetro só para encostar na minha veia jugular. Menina do céu, a pessoa estava com a intenção de te matar. E era uma colega, né, que eu andava com ela na praia, a gente estava na Baixada Santista, andava com ela, tudo. Isso já estava mais adulta, quando aconteceu isso. E a gente andava muito junto, para lá e para cá, tomando cerveja nos bares, tudo. E um dia a gente estava junto tomando cerveja, e eu não sei porquê, começou uma briga lá, entre eu e ela. E aí os meninos que estavam com a gente apartaram a briga, apartando a briga, aí passou. Apartou, apazigou, tudo bem. Só que depois de algum tempo, ela foi no banheiro. E quando ela voltou, ela já voltou com a navalha no meio dos dedos. Aí ela passou no meu pescoço. Meu Deus. Então foi aí um milagre. Deus já tinha algo para você, né? Sim, Deus tinha sim. Eu nem imaginava que Deus tinha guardado a minha vida naquele momento. Eu nem sonhava de conhecer Jesus na minha vida. Você nunca tinha ouvido falar? Falavam ali no meio de Deus? De Deus, sim, de Jesus. O meu tio, eu tenho um tio, Zé Guilherme, que ele, quando a gente era criança, ele ia lá em casa falar de Jesus. Mas ninguém queria saber. Você lembra disso, então? Ou seja, você era criança, né? Às vezes a gente acha que a criança não está entendendo, né? Mas tá. A sementinha tá sendo plantada ali. Sim. E eu me lembro que era uma fase muito ruim, porque minha mãe estava bebendo, meu pai também, sabe? Eles dois trabalhavam, minha mãe trabalhava, meu pai também, mas eles não conseguiam, porque o álcool, a culpa não era da minha família, a culpa foi que eles não conseguiram ter um suporte para sair da situação do alcoolismo. Eles não tiveram. O meu tio, ele ia lá, meu tio Zé.
Ele ia lá, falava de Jesus, tentava ajudar, né? Orava com a família, tudo, falava para eles não beberem, para de beber. Mas o meu tio também tinha as crianças dele para ele cuidar e tinha a família dele para ele cuidar. Mas assim, o meu pai e minha mãe, acho que eles acabaram que assim, não tinha ninguém para apoiar, para ajudar, sabe? E aí eles não conseguiam sair daquela situação do alcoolismo. Eles não conseguiam nem se Nem ajudar. se quanto mais ajudar, como é que eles iam nos ajudar? Se eles também não tinham ajuda, não conseguiam se ajudar. E assim, sabe, acaba que vira uma bola de neve, sabe? Vai passando. E os seus irmãos? Os meus irmãos ficaram todos em casa. Eu fui a que saí de casa, a primogênita. Saí de casa, fui procurar o refúgio no lugar errado, né? Fui beber da fonte errada. E isso aí eu paguei um alto preço por causa disso, porque eu tive muitas perdas na minha vida por causa da droga, por causa da marginalidade. Foram muitas perdas. Eu tive alguns relacionamentos, os meus filhos eu não cuidei, eu levava meus filhos para minha mãe criar meu pai, sabe? Eu voltava para a rua, deixava as crianças lá, voltava Você chegou a ter filhos então, Sueli? Tive. Quantos filhos? Eu tive 5 filhos. 5 filhos. Dois morreram pequeno, uma menina que nasceu com 24 dias, ela morreu com sopro no coração. E depois o outro que eu também perdi na barriga. Tá. E tem um que está na Alemanha, mora lá. Esse a gente vai falar sobre ele. Depois, né? E os outros? E tem um que mora comigo, assim, mas também está numa situação de drogas. Puxa. Mas é o único que ficou perto de mim, sabe? Perto de mim. E tem uma menina que está na Itália também. Nossa. Mas eles foram para lá porque eles foram adotados. Tá. E esses seus 3 filhos, então, que estão vivos? Estão. Eles, filhos que você teve aí na rua, que você nem sabe quem é o pai? Sei quem são os pais de todos eles, sim, eu sei. Mas eu acabei não ficando com o pai. O pai do Daniel morreu, é o que está na Alemanha, o Daniel e a Priscila, né? São meus 2 filhos. A Priscila está na Itália, o Daniel na Alemanha. Mas o pai morreu na Baixada Santista. Ele era de lá. Seu, então, né? A gente ficou junto, muito tempo junto, né? Mas ele acabou morrendo, também se envolveu com drogas e acabou morrendo. Ele era da rua também? Não, ele tinha a casa dele, morava lá. Eu morei com a mãe dele, morei com ele, com a família, tudo. Mas aí, em uma época, a gente se separou e ele ficou e eu vim embora com o Daniel, o mais pequeno. E a Priscila eu deixei com minha sogra. Só que nesse meio tempo ele faleceu e depois a minha sogra também faleceu. Aí a minha menina ficou com o tio. E o tio acabou mandando a menina para um colégio interno. E de lá a menina foi adotada para a Itália. Tá. E o Daniel, que veio comigo para São Paulo, ele foi adotado para uma família da Alemanha também, porque eu também não dei conta de ficar. Deixei com uma senhora que cuidava para mim. E depois eu fui atropelada, sumi. E a mulher não conseguiu ficar com a criança, ficou com medo, né? De ficar com ele. E ele foi adotado para a Alemanha. Menina também. Do céu. E quando você se tornou mãe, mesmo sendo mãe, tendo filho, você não pensou, agora que eu vou ser mãe, né? Vou ter uma responsabilidade aqui. Isso não passou pela sua cabeça? O desejo... Quando eles eram pequenos, eu ficava junto com eles, né? Até eles crescerem mais um pouquinho. Aí depois eu ia... Depois eu fui pro crack, sabe? Eu comecei a usar o crack. E aí, assim... Hoje eu penso, né? Hoje eu penso, sim, que se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, se eu tivesse sóbria, tivesse... com o pé no chão, como eu estou hoje, naquela época, eu estaria com meus filhos, nunca teria abrido mão deles, né? Eu estaria. Só que a droga, ela era como se fosse
Ai, como que chama? Uma hipnose, sabe? A droga, ela é como uma hipnose. Ela toma o ser da pessoa, ela possui a pessoa, a mente, ela possui, ela tira a pessoa de si. E eu, no caso, ela me tirou, porque o crack, todas as drogas são nocivas, mas o crack em si, ele é um devastador de mente, ele não deixa com que a pessoa pense, com que a pessoa raciocine ou imagine um compromisso. Ela tira toda a responsabilidade, sabe? Mesmo no momento em que não está mais sob efeito. Porque assim, ela depois que começa a usar o crack, depois que a pessoa já está envolvida na droga, ela já está numa situação que ela não é normal. Ela é uma viciada, um drogado, um viciado. Ele está viciado no entorpecente, na droga. Então, se ela não sair, se ela não quiser ser limpa, ser curada, ela vai buscar mais droga, vai roubar, vai fazer qualquer coisa para poder ter drogas na vida. Para você ter uma ideia, eu fui 4 vezes para cadeia. 4. Nossa, por causa de roubar, porque eu queria mais droga, porque eu queria mais tudo, eu queria mais estar naquela vida. E o que você roubava, Sueli? Qual era o tipo de tudo. Eu entrava numa casa, roubava o povo na rua, entrava numa loja, sabe? Tudo que tivesse fácil. Vocês tinham assim. Arma ou não? Não, era sempre sem arma, sempre no espianto, sabe? Assim, num jeito que as pessoas nem viam, né? Ou no 71, sabe? Falando, pedindo, tirando do bolso, assim. Com arma, não cheguei a roubar. E sempre junto com alguém, então, nunca sozinha? Sempre junto com alguém. E assim, falando da droga, se a pessoa primeiro não olhar para dentro de si, não reconhecer que está errada, não se arrepender do que está fazendo, ela não vai, porque eu fiquei muitos anos nessa situação. E demorou muito para eu entender que aquilo era errado. Eu penso que as orações do meu tio Zé Guilherme chegaram, sabe? Porque em alguns momentos, quando eu ficava sóbria, eu pensava, nossa, o que eu estou fazendo não está certo. Como que eu durmo no papelão aqui na Cracolândia? Como que eu fico dormindo no chão desse jeito? Olha, você sabe? tinha esse... Eu pensava. Às vezes eu acordava lá debaixo do papelão, só levantava assim, um pouquinho assim, olhava, via aquele monte de gente passando para ir trabalhar, né? E eu, caramba, isso não é normal. Que vida é essa? Como é que eu posso estar dormindo enquanto todo mundo está indo trabalhar? Eu estou aqui no meio da rua, meus filhos lá. Aí eu chorava, aí eu morria de saudade, aí eu queria voltar para casa. Aí eu falava, não dá certo para mim. Mas o tempo ia passando e ia ficando cada vez mais difícil voltar para casa. Porque eu não tinha coragem mais. Já eram muitos anos na rua. E os seus pais, então, nunca mais... Eles abriram mão de mim, porque eu só ia e voltava para a rua. Eu ia, ficava uns dias, voltava para a rua, brigava, respondia. Eu era muito rebelde. E aí, quando entrou o crack na minha vida, daí que piorou mesmo. Foi mais devastador ainda. Porque ele é insaciável, entendeu? Você não vê como que o povo fica lá na Cracolândia? Parece zumbis, para lá e para cá. Eu fiquei, assim, procurando, muito catando chocada. biricutico pelo chão, e toda hora catando. Era assim, porque assim, usou, acabou, quer mais, na mesma hora. Não mata a vontade nunca. Meu Deus. Ela é insaciável, sabe? Se a pessoa estiver bem vestida, ela vai trocar toda aquela vestimenta bonita que ela tá pelo crack, ela vai tirar o sapato do pé pelo crack, ela vai vender o tênis, vai trocar tudo. Eles passam lá na missão, eles pedem uma coberta e eles vão lá e trocam por um pedacinho do crack. Nossa. Ela é uma droga devastadora. Ela tira a mente da pessoa, ela tira a noção, ela tira a dignidade, ela acaba com a pessoa. Então, às vezes, em algum momento que eu estava sóbria, eu lembrava de tudo isso. E aí,
foi ficando muito pesado, porque eu parei com as outras drogas e fui só pro crack e pro conhaque. E aí eu não tinha mais jeito, porque eu não queria comer, só queria crack noite e dia. Aí eu fui morar na Cracolândia. Falei, vou ter que ficar aqui, porque aqui eu já fico aqui mesmo. Mas até então você morava onde? Ali na região da Luz, é isso? Você ficava ali no Parque Dom Pedro e depois na Luz. Tá. Sabe? Mas chegou um momento que eu falei, não, agora não tem mais jeito, né? Eu vou ter que ficar aqui, porque o que eu vou fazer? Então eu ficava por ali, pelo Jardim da Luz, perambulando, atrás de droga, roubos, lembrando dos meus filhos, mas não conseguia voltar para casa porque eu tinha vergonha. Eu falava, como que eu vou voltar assim, sem nada, drogada? Não vou voltar, não volto, eu tinha vergonha. Falava, vou chegar lá e eles vão me xingar. Sabe, vai jogar tudo na minha cara. E falando um pouco aí dos seus filhos. Então você tem um que mora com você, outros dois, cada um mora em um país. Mas vocês têm contato hoje? Vocês se falam? Com o Daniel eu tenho. Que é o que mora na Alemanha. Na Alemanha. Até encontrei com ele lá, né? Agora, quando eu fui para lá. A gente se conheceu há 2 anos. Nossa. Ele tem quantos anos? Ele tem 30. 30 anos. E como que foi esse reencontro? Né? Ele que quis vir para o Brasil para rever a família paterna, né? Aí eu nem sabia, mas ele já estava em contato com os primos dele, com os tios dele, por parte de pai e tudo. E eu nem sabia onde que ele estava, eu tinha perdido, né, o contato desde quando ele era criancinha. Então você não sabia nem se ele estava vivo ou se não estava? Não sabia. Deus, não sabia. Que angústia, né? Eu não sabia. Eu sempre, depois que eu conheci Jesus, eu falei para Jesus, eu falei, olha, o Senhor sabe tudo, né? O meu passado, o Senhor sabe o que aconteceu comigo. Então, se o Senhor quiser, o Senhor vai trazer eles de volta, meus filhos. Se o Senhor quiser, porque nesse mundo grande aqui é impossível, como que eu vou achar? Sim. Eu não sei onde eles estão. Como eu vou saber? Eu não sei. Mas se o Senhor quiser, o Senhor traz. O Senhor pode tudo. E entreguei na mão de Deus. Entreguei eles na mão de Deus, sempre orei por eles, né? Porque assim, olha, quando você não conhece Deus é uma coisa. Tô lá fazendo um monte de coisa errada, né? Tudo roubando, no paredão, fazendo um monte de coisa errada. Se eu não conheço Deus, eu ainda posso até ter um remorso do que eu fiz, uma tristeza e tudo. Mas é muito diferente quando você fala, agora eu quero entregar minha vida para o Senhor, sabe? E eu não vou mais me acovardar, não vou mais me refugiar na bebida nem na droga, quero enfrentar isso. E aí, o que acontece? Deus, Ele me perdoa, Ele me ama do jeito que eu estou, não põe condições para me amar, mas as consequências do meu passado vão ficar. Sim. Não adianta. Eu não vou ter uma lavagem cerebral, eu vou lembrar, não tive amnésia. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu passei, tudo que eu deixei para trás, eu vou ter que enfrentar em algum momento alguma situação de pedir perdão, de perdoar, sabe? De reconhecer o meu erro. Primeiro porque eu já me arrependi, então eu vou ter que enfrentar. Porque com Deus é assim, é na verdade, sabe? Não tem meio termo. Com Deus é na verdade. Então, quando eu entreguei minha vida para Ele, e eu fui para a fazenda, eu passei pela casa de recuperação, por Juquitiba, a Fazenda Nova Aurora. E foi lá, eu nem queria, que nem eu falei ali fora para você, eu falei, não, a minha colega me levou na igrejinha para comer na população de rua, tomar um banho, pegar uma roupa limpa, ir para a rua. Aí ela falou, eles são crentes. Falei, tudo bem, mas eu só vou lá só para comer, não quero saber de ser crente. Essa igrejinha era a Missão Sena. Era a Missão Sena, que hoje é a creche. Então você chegou lá
Por meio de uma amiga. Por meio de uma Que foi- amiga, porque eu vi o tênis dela bonito e eu falei que eu queria um tênis igual dela, que ela me levasse naquela igrejinha que eu queria ganhar Tá. um tênis. Aí ela me levou. Ela te levou, você foi por causa do tênis, do lanche. Da comida, que lá era Aham. almoço, lanche, banho, roupa, então era terça e sexta, e ela, acabou que ela não ia mais, mas eu Você ficava continuou batendo indo. cartão lá, toda semana eu estava lá. E aí eu comecei a ver que as mulheres vinham falar que Deus me amava. Ah, Deus te ama. Eu falei, oi? Ele me ama? Ama. Eu não acreditava. Meu Falava, Deus. não é possível, elas estão falando que Deus me ama. Olha Que é só. isso? Não acredito. E elas, Deus te ama, Jesus, Você pode tinha a cuidar. percepção de que Deus só ama o certinho. Não, eu falava assim, imagina, eu? Nunca Deus vai me amar. Meu Deus. Olha meu jeito. Olha eu. Roubo, bato no povo na rua, vou para o paredão, só faço tudo errado, O uso que é o droga. paredão, Sueli? Paredão é o paredão da prostituição. Ficar lá esperando os clientes. Tá. Aí eu falava assim, não, eu imaginava que Deus nem olhava. Quando ele me olhava assim, eu imaginava. Quando Deus me via assim, ele ia embora. Ele tinha vergonha de mim. Ele virava as costas, não queria nada comigo, porque eu era muito péssima. Falava nunca. Mas quando elas falaram aquilo, eu fiquei admirada. Falei, nossa, elas falaram que Deus me ama. E eu não conseguia acreditar logo de cara, sabe? Toda vez elas falavam. E tenho certeza que aquilo que os missionários falaram para mim, lá no começo, mudou alguma coisa dentro de mim, sabe? Elas falaram que eu tinha jeito, que Deus poderia me dar um jeito em minha vida, sabe? E era só eu acreditar e que eu podia ir para Juquitiba, podia ficar lá, na casa de recuperação. Então, eu estou escrevendo um livro também, né? Ah, é? Tá escrevendo um livro? Estou escrevendo. Tá. E tá tudo, essa história ela tá na íntegra lá no livro. Tem muita coisa que vai ser muito legal, sabe? No livro que tá lá, que aconteceu dentro do Jardim da Luz. Sim, você deve ter muita história, né, Sueli? Tenho. Muito. Daria aqui uns 5 horas de podcast, olha lá. Dava sim. Aí, quando eu fui para lá, né, que eu estava falando para Juquitiba, que aí eu peguei Você lembra e falei, quanto tempo, assim, mais ou menos, do tempo que você começou a frequentar ali a cena, Até para ir para aí? Juquitiba? demorou acho que mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Elas falando comigo toda semana. E tem 2 dessas missionárias que eu não esqueço, que elas falavam. E hoje elas são minhas amigas pessoais, sabe? A Elas gente é estão muito lá amiga. ainda. Elas estão aí, Gente. em outra missão, mas estão. E aquela que cuidou de mim, a minha líder que cuidou de mim, ela é minha outra amiga pessoal também. Meu Deus. Aí foram ensinar quem era Deus para mim. Aí eu tive, assim, um momento de fazer uma retrospectiva da minha vida na fazenda. Não foi fácil, porque quando eu caí na real de tudo que eu tinha feito, nossa. Na verdade, desde lá, quando eu estava na Estação da Luz, eu já não estava mais aguentando o peso da culpa. Eu não aguentava, sabe? Eu lembro que eu acordava, assim, na rua, dormindo na rua, assim, muitas vezes. Aí eu falava, nossa, ainda estou viva. Ai, acordei de novo, ainda estou viva nesse mundo, não quero mais, eu quero morrer. Você estava ali só esperando a morte, Eu então. estava à beira do suicídio. Eu estava. Jesus chegou bem na hora, sabe? Bem na hora. E eu não tinha mais para onde correr. Aí foi o dia que eu já estava indo na igrejinha, né? Que nem a gente tratava, a igrejinha. E aí um dia eu tinha usado muita droga lá na rua. Aí eu entrei no jardim, eu estava com fome, já tinha até passado o efeito, aí me deu fome, mas eu estava muito angustiada aquele dia, demais. Eu estava muito triste, não queria mais viver. Aí eu entrei no Jardim da Luz e sentei na grama. Esse é um ponto assim que eu nunca vou esquecer. Eu sentei naquela grama e aí eu estava muito desesperada de viver, não queria mais, estava muito angustiada, depressiva. Aí eu me lembrei, né, das mulheres falando que Deus me amava.
ali no auge do desespero, ali naquela grama lá do Jardim da Luz, eu sentei na grama e falei assim, lembrei que elas falaram que ele me amava, que ele podia dar um jeito na minha vida, tudo, sabe? Eu lembro que naquele momento, sempre aquele momento, ele vem assim para mim, como se estivesse acontecendo agora. Eu olhei para o céu, era bem cedinho, eu olhei para o céu e falei, foi a primeira vez que eu falei com Deus, nunca tinha falado com ele, nunca. Aí eu falei assim... Vamos dividir esse lencinho aí. Olhei para o céu e falei assim, Deus, aquelas moças falaram que o Senhor gosta de mim, só tem 2, que o Senhor me ama, que o Senhor gosta de mim, elas falam isso para mim. Então, se o Senhor gosta de mim, se o Senhor me ama, elas falaram que o Senhor pode dar um jeito na minha vida. Faz alguma coisa por mim, dá um jeito que eu não aguento mais. Falei para ele, sabe? Falei isso para ele, sabe? Ali naquele Jardim da Luz. Aí fiquei chorando lá mais um pouco. Chorei. Aí saí de lá, voltei lá, né, de novo para a rua, para os bares, para tudo. E aquele dia marcou tanto na minha vida, eu não esqueço daquele dia. Naquele mesmo dia, tinha o trabalho na igrejinha, com a população de rua. Ou era uma terça ou era uma sexta, eu não lembro, mas eu sei que naquele mesmo dia, de tarde, eu fui lá para a fila. E tinha que fazer uma fila. Tinha que fazer uma grande fila para poder pegar uma senha, para poder tomar banho e pegar comida, né? Aí eu lembro que eu estava na fila. Aí o pastor de lá olhou assim para o meu lado assim e falou assim, você, sai da fila. Sai da fila. Bem na onde que eu estava. E eu pensei, nossa, é aqui pro meu lado. Quem será que ele está chamando? Será que é o de trás? Será que é o da frente? Mas eu falei, não deve ser eu. É você mesmo que eu estou chamando, pode sair da fila. Aí eu ainda continuei na minha lá, né? Mas ele me olhava e olhava bem para mim. Aí ele pegou e quando ele viu que eu não ia sair da fila, ele foi até mim e falou assim, é você mesmo, sai da fila. Nossa. Aí me tirou da fila, umas 200 pessoas ali. Ele nunca tinha nunca tinha falado comigo. Ele nunca tinha me visto, nunca tinha me enxergado lá dentro. E eu já estava lá há tempos, indo comer toda semana, sabe? E naquela hora eu falei, o que será que ele quer comigo? O que será que eu fiz? Ele falou assim, você quer ir para Juquitiba? Para a casa de recuperação? Aí eu falei na hora, quero. Nossa. Aí ele me tirou da fila, falou para mim, vai lá dentro então, que lá dentro as mulheres vão te ajudar, as mulheres da cozinha. Aí eu fui lá para dentro. Cheguei lá, ele falou assim, aí ele foi atrás, ele falou assim, ó, tem umas panelas lá no tanque, vai lá lavar. Aí já me deu logo uns panelão para eu lavar, mandou lavar a panela, aí me deu o bombril. Aí eu já te pôs para trabalhar, então. Aí eu fui lá, comecei a lavar as panelas e comecei a pensar, nossa, mas por que eu falei para ele que eu queria ir para lá? Eu não quero. Aí eu, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Eu não quero ir, ele quer me levar lá para algum canto aí, para casa de recuperação, eu não quero. Aí eu fiquei lavando mais umas panelas, fiquei pensando, se eu for para lá, eu vou perder o que está acontecendo na Cracolândia. Eu vou ficar longe da droga, eu vou ficar longe da função. Como é que eu vou para lá? Eu não consigo ficar longe da rua. Se eu for para lá, não vai ter mais crack, não vou mais poder fumar crack. Eu vou ficar longe da Cracolândia. E eu quero voltar para a Cracolândia. Eles vão me deixar lá. Aí eu chamei ele e falei, olha aqui, pastor, eu não vou poder ir. Aí ele falou, mas por quê? Falei, meu pai está muito doente. Meu pai não está bem. Era mentira. Fazia muitos anos que eu não ia ver meu pai. Inventei uma mentira. Inventou uma história. Aí ele falou, tá bom, você não quer nada. Tá bom, então tá bom, deixa pra lá. Aí eu fui lá pra fora de novo. Aí eu me lembro que eu fiquei mais um tempo na rua.
Aí depois, outro dia, eu voltei lá e falei, chamei ele, continuei sofrendo, tudo a mesma coisa, mas aquele convite que ele me fez mexeu comigo, sabe? Foi uma briga interna ali, né? Aí eu falei, nossa, ele falou que eu posso ir para aquele lugar e aquelas mulheres falaram que Deus gosta de mim, que eu posso mudar de vida, que eles podem me ajudar. Falei, eu vou falar que eu quero ir agora. Aí falei, pastor, eu quero, agora eu quero. Ele, quer mesmo? Quero. Aí eu fui para Juquitiba. Nossa Senhora. Fui. E a nossa casa, Juquitiba, é assim. Você chegou lá, é radical. Acabou. Não tem mais droga, não tem mais cachaça, não tem cocaína, não tem maconha, não tem mais nada. Sabe? Mais nada. Vai, deixa tudo para trás. Vai. Foi duro. E como que foi? Como foram... São 9 meses, normalmente? 9 meses. Fiquei 5 meses e meio, não aguentava mais. Sonhava toda noite com cachimbo. É mesmo? Toda noite sonhava com cachimbo. Acordava com pesadelo, juntando cinza de cigarro. Porque tem que juntar cinza do cigarro para pôr em cima do cachimbo, para pôr a pedra para fumar. Toda noite acordava com pesadelo, que eu estava fumando crack, que eu Essas são as crises de abstinência, é isso? Isso. Aí fiquei, ainda aguentei 5 meses e meio. Aí depois não aguentei mais, falei, eu quero ir embora. Aí me deixaram ir embora. Aí eu fui embora, falei que eu ia para casa do meu pai. Foi nada, eu fui para a rua. Puxa. Aí fiquei. E aí você ficou quanto tempo mais na rua? Eu fiquei no mesmo ano que eu fui embora, eu voltei para a fazenda de novo. Ah, tá. Sabe? Porque quando eu voltei para a rua, eu consegui fazer uma avaliação, consegui lembrar do tempo que eu fiquei na fazenda, que foram 5 meses e meio, não foi pouco. É um tempinho. Para quem estava 22 anos nas ruas usando droga e nunca tinha tido uma experiência com Deus, nem com um povo que anda com Deus, porque ali eu nem tinha conhecido Deus ainda quando eu fui embora, sabe? Mas para quem nunca tinha tido uma experiência com o povo de Deus, para mim foi bom, eu pude fazer um comparativo de que vida que eu queria, sabe? Eu pude fazer uma escolha, sabe? Eu fiquei pensando assim, aí eu voltei para a rua, fiquei lá de novo na Cracolândia, por ali. Aí eu pensei assim, poxa, não tá mais como antes aqui, sabe? Eu tinha conhecido um outro povo, eu tinha conhecido um outro mundo, outra realidade. Outra forma de viver, né? E assim, as pessoas que eu tinha conhecido lá na fazenda, ali na igrejinha, eles só vinham falar para me levantar o astral, sabe? Para poder me pôr para cima, para poder me ajudar. Eles só falavam de coisas boas, né? Que daria esperança para mim, que poderia mudar, ainda que fosse difícil. Tive que fazer acertos na vida e tudo, mas eram pessoas que estavam me dando, trazendo expectativa de vida para mim. Você tinha uma visão de futuro, né? De coisa futuro. que você não tinha ali na rua. Não tinha na rua. A conversa era sempre a mesma, droga, roubo, bobagem, nada que se aproveitava. Então eu falei, olha, eu ainda queria, você acredita, mesmo depois de fazer essa avaliação de um lado e do outro lado, mesmo assim eu ainda queria ficar na rua. Meu Deus. Mesmo assim eu ainda queria usar crack, ainda queria ficar na função. Mas eu sabia que eu necessitava de sair daquilo e ficar perto daquele povo novo que eu tinha conhecido, que era o povo de Deus. Falava, ainda quero, minha vontade, minha carne ainda quer a droga e a rua. Mas eu necessito de parar, porque senão eu não vou viver mais muito tempo, sabe? Vai me consumir. Você vê a missão, né? Os missionários, seja qual for o trabalho, é importante, mas a atitude, a pessoa, a vontade própria tem que ter. Se a pessoa não tiver, não adianta. Tem que ter. Né? É o que a gente conversou com o Paulinho, de ver pessoas que passaram pela casa e acabam voltando, né? Sim. A questão da frustração. Mas não tem como. Não Se a tem pessoa como. não tiver a atitude,
Não vai né? acontecer. Os missionários podem investir, podem falar. Quando as meninas falaram para mim, lá que elas falavam que Deus me amava, quando eu estava naquele jardim, foi aquelas palavras que elas tinham falado que eu lembrei quando eu estava lá no auge do desespero, sentada naquela grama, sabe? Então, o evangelismo é importante. É importante sair falando de Jesus para as pessoas e falando do amor dele. Porque tem muitos que estão lá na Cracolândia também estão desiludidos, até com Deus, com ele mesmo, acha que não tem mais jeito. Era o que eu pensava. Eu falava, não tenho mais jeito. Eu tenho que ficar aqui, morrer aqui na Cracolândia, porque eu não tenho mais jeito. Ninguém confia mais em mim, eu não vou arrumar emprego, eu tô magra, eu tô feia, eu tô esquisita, eu tô drogada, não tenho mais esperança de nada. Então, para mim, eu já era um caso perdido mesmo, sabe? Ou seja, uma simples palavra, né? Uma palavra que te Jesus ama. me amava, que Deus me amava, que ele podia mudar a minha vida, sabe? E foram os missionários que falaram isso para mim lá na Casa Amarela. Então aquilo, eu lembrei de Deus. É impressionante. E impressionante que naquele mesmo dia que eu falei com ele na grama, primeira vez que eu orei, aquele dia, é impressionante que no mesmo dia o pastor me enxergou na fila. Eu sabia que ele era pastor, porque tinha 3 pastores na época. O pastor Dagoberto, o pastor Martinho e o pastor Paulo Capelete. E o pastor Paulo Capelete me enxergou lá na fila. E... Não foi uma coincidência, né, Sueli? Não, Deus mostrou ele para ele, porque tinha tanta gente que ele poderia ter chamado. Por que eu, né? Sabe? E depois eu tive muitas experiências com Deus. E hoje, quantos anos já de conversão, de vida transformada? Vai fazer 26. 26 anos. 26. E hoje você é missionária ali na Missão Sena. Na mesma missão, passo pelos mesmos lugares onde um dia eu fiquei, né? Na Cracolândia, no Jardim da Luz, nos prostíbulos, mesmo lugar onde eu sofri tanto. Hoje eu passo lá para tirar as garotas de lá e as pessoas. E como que é o seu trabalho lá? Você está focada, então, em cuidar das garotas de programa. Você passou por isso na pele. Né? Mas não só ela, né? Não só elas. Quando eu fui para lá, não foi por isso especificamente. Foi para ser missionária mesmo, em qualquer lugar que Deus me colocasse. Eu já trabalhei na fazenda, na casa de recuperação, onde eu fui recuperada também, já trabalhei lá. Já trabalhei na Casa de Reintegração à Sociedade também, lá onde o Paulinho hoje está. E no centro, né, da cidade, lá no centro de São Paulo também. A única que eu não parei, que eu não trabalhei, foi na creche. Diretamente assim, né, ou de tempo integral. Mas, né, nas outras bases da missão, eu trabalhei em todas. Mas eu gosto muito de trabalhar com as garotas. Agora, o sonho do meu coração é voltar para Juquitiba, trabalhar lá de tempo integral e trabalhar com mulheres de novo. Mas as meninas que saem da Cracolândia, sabe? Sim. Como eu fui resgatada um dia. E aí você pode contar para elas, normalmente, como que você faz a abordagem? Você conversa com elas, olha, eu também já passei por isso, há esperança. Como que é? A gente sai na rua com folhetinhos, pegando pedidos de oração delas, né? E, assim, no meu testemunho pessoal, quando eu tenho, que depois que elas vão conhecendo a gente, fazendo amizade, conversando sobre a vida delas, sobre as coisas e tal, aí, quando eu tenho oportunidade, eu falo no meu testemunho para elas também, né? A gente percebe quando vai ter uma abertura para falar alguma coisa, né? E aí eu falo para elas também, da minha vida, de como aconteceu comigo. Mas aí é uma coisa tão pessoal, né? Sim. De cada uma pessoa. E elas são de saber isso, elas contam por que elas estão lá, o que levou elas conta, lá. Muitas contam, mas elas são bem reservadas no começo, aí depois elas vão mais conhecendo a gente. né?
Aí depois elas vão conhecendo a gente, daí elas começam a se abrir. E tem muitas meninas que estão saindo da prostituição, sabe? A nossa oficina de costura e bordado tem dado muita oportunidade para elas de fazer o trabalho delas, aprender, né, a profissão. E não só bordar de costura, elas começam a perceber que elas têm capacidade. Habilidades, né? Elas veem que elas têm, sabe? Elas podem criar coisas, elas podem trabalhar. Tem meninas que estão sendo cuidadoras de idosos, tem meninas que foram para fazer faxinas, né? Emprego, assim. Tem umas que talvez não tenha tanto estudo para poder fazer alguma coisa mais, assim, mais profissional e tudo, mas tem muitas que voltaram para estudar, estão estudando, terminando o ensino médio, terminando a escola. As meninas estão saindo das ruas. E Deus tem mostrado para elas o valor que elas têm. O que é mais difícil? A pessoa que está no vício do crack ou a que está nessa vida de prostituição? Os dois é vício, pode ser vício, né? A prostituição pode ser uma necessidade que ela está no momento, de dinheiro, né? Para melhorar alguma coisa lá. Ela acha que a saída é aquela, porque é um dinheiro que vem rápido, mas também vai, né? A prostituição também pode ser um vício. Tem meninas que estão lá que não precisavam estar lá. Nossa. Por causa do financeiro, mas estão. Pode ser uma falta de afeição que ela teve, alguma coisa, pode estar procurando algo que de repente ela nunca encontrou. Né, um carinho, alguma coisa assim, e vai lá, né? Que coisa. Tem vários fatores que pode levar a mulher até as ruas. Sabe? Ou seja, então os dois ali são situações muito específicas que não é o crack ou a prostituição, os dois ali estão meio que parecidos. Tem menina que está lá porque está necessitando de dinheiro, mas ela está buscando no lugar errado também, né? Mas até você falar, até ela entender que ela pode ter um trabalho digno, não precisar ficar ali se sujeitando, sabe? Vendendo corpo ali, e pode pegar uma doença lá, uma doença que de repente não tem cura, sabe? Tudo é arriscado. Pode encontrar um homem violento que vai bater nela, machucar ela, porque acontece muito isso de eles bater nas mulheres nos quartos. E esses homens, são homens trabalhadores, homens casados que têm suas famílias? Muitos são homens casados que vão procurar as mulheres, né? Muitos. Tem todo tipo, tem menino novo que vai solteiro, mas tem homem que é casado também, que vai também atrás das mulheres. Que coisa, Sueli. Bom, estamos aqui caminhando já para o final. Eu sei que você esteve na Alemanha com o Paulinho para dar o seu testemunho, o Paulinho também. Foi. E lá você teve aí um reencontro com o seu filho. Como é que foi isso, Sueli? Eu tinha encontrado meu filho aqui no Brasil, né? Como eu tinha falado, ele veio para encontrar a família paterna. E aí ele quis conhecer a mãe dele, a biológica. Aí me procuraram e acabaram me encontrando. Encontraram meu número de telefone, encontraram minha casa e foram lá. Meu Deus. Mas meu filho ainda não tinha chegado. Quem foi lá foi o tio dele, que já estava se comunicando, né? Aí o tio dele foi lá, eu não estava em casa, eu estava trabalhando. Mas aí depois, quando eu cheguei, eu soube disso, aí liguei de volta. E ele estava vindo para o Brasil em 15 dias. Aí eu fui, conheci ele, ficamos juntos. Aí ele ficou, acho que uns 15 dias no Brasil. Depois ele foi embora e deixou o número do telefone celular dele, da Alemanha. Aí a gente começou a conversar. Fomos desenvolvendo uma amizade, acho que de um ano e pouco, né? Pelo WhatsApp. E aí depois a Ponte de Vida me convidou o Paulinho e convidou eu também para ir para a Alemanha, né? A Ponte de Vida é uma organização cristã também. Que tem lá na Alemanha. Que faz um trabalho semelhante. Semelhante, uma parceira da Sena. Lá na Alemanha.
A Ponte de Vida nasceu porque encontrou a cena aqui, né? E aí eles abriram a Ponte de Vida na Alemanha para fazer um trabalho parecido com a Missão Sena. Então eles foram inspirados pela cena lá na Alemanha. E aí a gente ficou lá e o Daniel, como ele mora 3 horas de onde eu estaria, né? Lá. Aí eu pedi pro pessoal da Ponte de Vida se eu poderia encontrar o meu filho lá, que ele morava lá, tudo. Eles, tudo bem. Aí ele acabou ficando 5 dias lá comigo na Alemanha. Foi na igreja onde eu dei o testemunho. Que coisa. Os pais dele foram também. Eles ouviram o meu testemunho. Que coisa lá do início. Lá, eles sentaram lá junto com todos e ouviram o meu testemunho lá na Alemanha. Não foi tudo isso que eu falei aqui, mas eu falei e resumi bastante, porque o nosso tempo lá não era tão longo, né? Mas eu falei bastante coisa e eu fui muito bem recebida pelos pais dele. E vocês chegaram a conversar? Você chegou a pedir perdão? Ou ele Na primeira vez falar? que eu vi ele aqui, antes de eu ir para a Alemanha, eu já cheguei pedindo perdão para ele. Eu já cheguei pedindo perdão. E ele é muito tranquilo. Ele está voltando agora em janeiro para cá de novo, né? Vai ficar acho que uns 18 dias aqui. Eu vou ver ele novamente. Ele é muito tranquilo, ele me perdoou, sabe? Ou seja, um peso que saiu das costas, né? Sim. Eu precisei, por causa de toda essa minha história aí, por causa da culpa que eu carreguei por muito tempo, por ter sido uma mãe ausente, né? E por ter escolhido a droga, em vez de escolher cuidar dos meus filhos. Por causa disso, eu precisei fazer uma terapia muito intensa, muito pesada. Eu viajei para Goiânia para fazer uma terapia, para poder entender algumas coisas, para poder me perdoar. Sim. Porque Deus perdoa, mas eu me perdoar era outra difícil, coisa. Né? Eu só consegui entender essa coisa do auto-perdão quando algumas pessoas vieram e falaram a palavra de Deus para mim de uma forma bem forte, bem certeira mesmo. Foram acho que 2 versículos que foram ditos para mim que começaram a mexer comigo e eu falei, é isso aí, é isso mesmo, eu preciso entender dessa maneira. Um foi que Deus não leva em conta o tempo da minha ignorância. Ele não leva em conta o tempo que eu ignorava a existência dele. Deus não vai cobrar de mim um passado do qual eu não conhecia ele. Então, enquanto eu era ignorante na palavra, ele não vai me culpar pelo que eu fiz lá atrás, sabe? Porque ele não leva em conta, porque eu estava cega, eu estava doente, eu estava viciada, eu não estava normal, eu não era. Se eu fosse como hoje, que nem eu falei, se fosse hoje, eu não teria abrido mão de nenhum filho meu. Então, Deus, ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, ele não vai cobrar isso de mim. O meu compromisso com ele vai ser a partir de quando eu fiz um compromisso com ele. Hoje eu estou consciente, quero andar com o Senhor, né? Quero melhorar a cada dia. Continuo pecadora? Continuo. Mas hoje eu sou justificada por causa do sangue do Senhor Jesus. Sim. Então, hoje, eu preciso parar e pensar. O que é pecado para que eu não faça? E se eu fiz, que amanhã eu não retorne a fazer o mesmo pecado. Se eu pequei numa coisa hoje, eu não preciso pecar amanhã de novo a mesma coisa. Me arrependo e sigo. É isso que ele fala, vá, não peques mais. E essa foi uma palavra. Deus não leva em conta o tempo da tua ignorância. Então, ele já te perdoou por aquilo, agora você precisa se perdoar. E outra coisa também que eu ouvi é que
Isso não é um versículo, mas foi uma palavra muito forte que a menina me falou, que eu não esqueci. Ela falou assim, olha, se Deus, que é santo, te perdoou, quem é você para não se perdoar? É verdade. Então você está pegando o sacrifício de Jesus e está jogando aonde? Sabe? Nossa. Sige, ela foi forte, foi pesado para mim. Muito forte. Ela falou assim, se Deus, que é Deus, santo, mandou o filho dele morrer na cruz por causa do teu pecado, quem é você para não se perdoar, para não perdoar esse pecado seu? Porque Deus te perdoou. Então, você é o quê? Você é mais do que Deus para não se perdoar, que é isso? Aí aquilo te deu uma chacoalhada ali. Nossa, deu. Falei, é mesmo. E é forte mesmo, né? É muito forte. Falei, eu não posso, eu tenho que me perdoar. Foi uma dor. Porque tem pessoas que levam anos com um peso, né? Carregando essa culpa. Peso, a culpa. E a vida não anda. Não anda. E Jesus, ele veio para libertar, para tirar esse fardo, sabe? Se não fosse Jesus na minha vida naquele momento lá, eu teria me matado, eu teria me suicidado, porque a culpa era muito pesada. Eu não tinha onde me apegar, não tinha uma palavra de consolo para mim mais. Não tinha, eu falava, não tem consolo nessa vida para mim. Eu não posso continuar vivendo, porque o que eu fiz foi muito grave, eu pensava. Eu não criei os meus filhos aqui na droga, então era o desespero. Ai, Sueli, eu acho que esse fechamento não poderia ser melhor, porque é realmente uma lição de vida. Que bênção ver a transformação que Deus fez na sua vida. Hoje você está sendo um canal de bênção ali. Sou uma mulher alegre. Deus porque Ele me perdoou, sabe? Sim. Eu sou grata. E hoje eu quero viver. Eu falava que eu queria morrer antes, mas hoje eu quero viver para poder falar do amor dele para as pessoas. Sim. É isso. Não tem como não se emocionar, gente, não vou ficar falando muito aqui, porque eu também sou chorona. E muito obrigada, gente, pela sua companhia, por ter ficado aqui até o final. Deixa eu te dar um abraço aqui pra gente terminar.